Se chegar algum, adiciono. Então, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde. Faz tempo, né, que a gente não tem aula. Faz umas semanas aí que a gente não tem plantão, por várias coisas, né? Teve feriado, teve... eu não me lembro mais o que foi que teve. Sei que teve feriado, teve conselho, teve várias coisas que foram impedidas aí a gente de ter aula, né? Na quarta-feira. Então, para iniciar, eu peço que vocês coloquem aí no chat o nome de vocês e a turma, porque aí fica salvo e eu consigo colocar a frequência direitinho depois, tá? Pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre os modelos atômicos, eu passei para vocês uma música, né? Eu acredito que a maioria deve ter escutado, não sei se conseguiram já gravar a letra da música, que o interessante seria que vocês gravassem a letra da música, porque a letra daquela música que eu passei, ela, de forma didática, ela fala tudo sobre os modelos atômicos, ou pelo menos a ideia principal de cada tipo de modelo que foi surgindo, tá? Então, por isso também que eu passei a música, porque fica mais fácil de vocês memorizarem, né? Eu não sei se todo mundo gosta de funk, daquele ritmo, né, que eu coloquei a música, mas é pelo menos que fica mais fácil a gente conseguir memorizar ali pela letra de uma música, né? Normalmente as músicas, elas nos dão essa facilidade, então eu gosto de utilizar por conta disso mesmo, que fica mais fácil a gente conseguir gravar certas coisas, tá? Então, vocês conseguindo gravar a letra da música, vocês vão conseguir compreender também um pouquinho do que eu vou apresentar hoje para vocês dos modelos atômicos, tá? Eu vou falar de 4 modelos atômicos, apresentar como surgiu, né, a ideia de modelo atômico, falar de cada um dos pesquisadores, cada um dos químicos e físicos que foram estruturando o modelo atômico, mas tem um que eu não vou falar hoje, porque já vai entrar no conteúdo que é dessa semana que vai entrar na outra. Então, eu vou deixar para falar quando chegar a semana exata, tá? Então, vocês vão perceber que eu vou falar de 4 estudiosos, 4 cientistas que pesquisaram os modelos atômicos, tá? Tá todo mundo olhando minha apresentação, né? Quem confirma? Sim. Sim. Certo. Então, vamos lá. Vou botar aqui no 5, modo apresentação, deixa eu ver se vai. Só um pouquinho, gente. De vez em quando ele dá uma travada aqui. Pronto. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre modelos atômicos, certo? Eu vou contar para vocês um pouco de como surgiu essa ideia do modelo atômico, né? Queria-se entender como era constituído a matéria. A primeira coisa que se pesquisar foi isso, como era que era constituído por dentro a matéria, tá? Então, a partir desse pensamento, desse desejo de buscar, entender como é constituída a matéria, foi que começou a se pesquisar a questão dos átomos, tá? Os modelos atômicos são os aspectos estruturais dos átomos que foram apresentados por cientistas na tentativa de compreender melhor o átomo e a sua composição. Ou seja, queria-se entender como era que esse átomo que constitui a matéria, ele era formado, como era a sua estrutura. Então, os modelos atômicos, eles foram sendo construídos e existindo nessa perspectiva de que os cientistas tentavam ali, dentro da sua capacidade, dentro ali do seu estudo, estruturar como era o átomo por dentro. Então, a partir desse princípio, surgiu vários modelos atômicos, tá? Em 1808, o cientista inglês John Dalton propôs uma explicação para a própria matéria, da propriedade da matéria. Trata-se da primeira teoria atômica, que dá as bases para o modelo atômico conhecido atualmente. Uma coisa que também vocês precisam compreender, é que um modelo atômico, cada um que nós vamos ver, que nós já vimos na letra da música, eles não estão dissociados, mas cada cientista, eles foram descobrindo alguns pontos que seriam essenciais para a construção do modelo atual dos átomos, do modelo atômico, de compreender, o átomo ele é formado de quê?
Então, cada cientista, ele foi ali, a partir do seu modelo, ajustando para chegarmos à compreensão do que se sabe hoje sobre os átomos, sobre o modelo atômico. A constituição da matéria é motivo de estudos desde a antiguidade. Os pensadores Leucipo e Demócrito formularam a ideia de haver o limite para a pequenez das partículas, ou seja, que eu tenho ali uma determinada matéria, determinado material, e que esse material ele é formado por partes pequenas daquele mesmo material. Um exemplo, se eu pegar um pedaço de papel e eu cortar, sair picoteando esse pedaço de papel ali, o que eu chego no final? Eu vou cortando, vou rasgando, porque o meu papel que eu tenho aqui está longe. Estou pegando Vocês estão olhando a folha de papel, né? Se eu for rasgando aqui essa folha de papel, vou rasgando, vou rasgando. Vou pegar só umazinha dessas que eu já rasguei, tá? Se eu for rasgando, rasgando, rasgando e rasgando, vai chegar um momento em que eu não consigo mais rasgar de tão pequenininho que ele ficou. E ficou entendido que essa parte em que eu não consigo mais separar era denominado ou chamado de átomo, tá? Que era a parte menor, a menor parte que constitui um determinado material, tá? Então, tinha-se essa ideia, tá? Só que com o passar do tempo, alguém colocou alguma coisa no chat aqui que eu vou tentar ler o que é. Com o passar do tempo, foi se entendendo... Pedro, certo, ele me avisou. Ele avisou, Alexandre. Com o passar do tempo, foi se entendendo que esse átomo, de fato, era uma parte muito pequena que constitui a matéria, mas que esse átomo, ele tinha uma estrutura por dentro, tá? E a gente vai conhecer um pouquinho dessa estrutura. Leucipo e Demócrito, eles afirmavam que elas se tornariam tão pequenas, as partículas, tá? Se tornariam tão pequenas que não poderiam ser mais divididas, que foi o exemplo que eu acabei de dar do papel. Chamou-se essa partícula última de átomo. A palavra ela é derivada dos radicais grego, que juntos significam que não se pode dividir. Então, só voltando no exemplo do papel. Tem papel, eu rasgando, 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 até eu ficar com um tamanho muito pequeno, que eu não consigo mais fazer essa divisão. Então, essa partícula pequenininha foi denominada de átomo. E dentro dessa lógica aí de querer saber como é a constituição do átomo, como é que o átomo se forma, foi que surgiu os modelos atômicos. O primeiro modelo atômico que surgiu foi o de Dalton, tá? E é conhecido o modelo de Dalton como bola de bilhar, por isso essa bolinha azul bem aqui no cantinho, tá? E ele possui alguns princípios, né? E o que ele vai dizer? Que toda substância, elas são formadas de pequenas partículas, que são chamadas de átomo, ou seja, tudo aquilo que constitui o universo, ele é constituído de pequenas partículas. E essas pequenas partículas, Dalton, ele chamou de átomo. Os átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades, mas todos os átomos do mesmo elemento são exatamente iguais. Ou seja, eu falei isso no vídeo passado, né? Que como é que eu formo um elemento químico? Um elemento químico, ele é formado de átomos que têm as mesmas propriedades, ou seja, propriedades iguais. Então, se eu vou pegar aqui o cloro e o sódio, o cloro, ele é formado por vários átomos que têm a mesma propriedade que formam o elemento cloro. O sódio, ele tem vários átomos que têm a mesma propriedade que formam o elemento cloro, sódio, tá? Então, cada um deles é formado por substâncias ou propriedades, né, ali que são iguais e unindo forma aquele determinado elemento. Os átomos, eles não se alteram quando formam componentes químicos, tá? Então, o átomo, que é a estrutura, ele não vai se alterar quando ele vai formar um componente. Os átomos, eles são permanentes e indivisíveis. Eles não podem ser criados e nem destruídos. As reações químicas, elas correspondem a uma reorganização de átomos. Então, se eu quero fazer uma determinada reação química, o que é uma reação química?
é eu ligar um determinado elemento com o outro. Isso, quando eu faço esse processo de ligação, que a gente ainda vai estudar ligações químicas, o que está acontecendo com os meus átomos? Eu estou tirando um átomo dali? Não, eu estou reorganizando a estrutura do meu átomo. Então, esse aqui foi o modelo de Dalton, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre o modelo de Dalton, que é o modelo de bola de bilhar? Não. Não, né? Podem falar no chat aí, que eu estou acompanhando do celular aqui também, certo? Caso não queiram abrir o microfone, quer dizer alguma coisa. Se vocês entenderam, coloquem sim aí no chat, tá? Que eu estou olhando daqui, se alguém disser que não, eu também volto, tá? Tô entendendo, professora. Pronto. Certo. O próximo modelo é o modelo atômico de Thomson. Ele foi o primeiro a realizar a divisibilidade do átomo. Ou seja, ele foi a primeira a dizer que o átomo, ele não era uma bola de bilhar. Ele quis dizer que o átomo, ele tinha partes. Quando a gente fala em divisibilidade, é dizer que dentro do átomo, ele ali é meio que uniforme, né? Mas ele tem partes. O modelo de Thomson é conhecido, vocês vão ver até mesmo no livro de vocês, em alguns livros por aí, conhecido como pudim de passas ou pudim de ameixa. Por quê? Quando a gente pega um pudim de passa, ou pudim de ameixa, como é? Tem ali a massa, né? Toda aquela massa, e as ameixazinhas, elas estão enfiadas naquela massa. Então, para Thomson, era mais ou menos essa ideia que se fazia, que ele tinha de um átomo, tá? Então, essa forma do pudim de passa é só para a gente visualizar de uma maneira melhor a ideia que Thomson passou, tá? Ele demonstrou que esses raios que eram chamados de raios catódicos, né, que é o que fazia parte da pesquisa de Thomson, eles podiam ser interpretados como sendo um feixe de partículas carregadas de energia elétrica negativa. Ou seja, ele quis dizer que eu tenho aqui esse modelozinho, essa grande massa vermelha, certo? Tem um mais aqui no meio, ele tem cargas, tá? A primeira coisa que ele quis dizer foi isso, ele tem cargas. E que existe enfiados nessa massa cargas negativas, certo? Só que mais para frente, quando a gente estudar o próximo modelo, a gente vai perceber que o átomo, ele não somente tem cargas negativas, ele tem cargas negativas e tem cargas positivas. Aí, o que eu quero dizer com isso? Para vocês entenderem que foi sendo um processo que foi acontecendo. Dalton já disse que o átomo é a menor parte da partícula ali presente, do material presente, né? Sabia que é a bola de bilhar. Quando chega em Thomson, ele diz, não, ele não é simplesmente uma bola de bilhar. Ele pode até ter esse formato, mas nessa grande massa dele, existe cargas, e essas cargas são negativas. Aí, quando chega, ainda tem mais algumas coisinhas aqui de Thomson, eu já ia passar para frente, gente. Em 1887, Thomson sugeriu que os elétrons eram constituinte universal da matéria, tá? Então, nesse ano aqui de 1887, Thomson, ele veio a dizer que os elétrons, eles constituíam a matéria. A gente já sabe que os elétrons é a parte negativa de um átomo. Ele apresentou as primeiras ideias relativas à estrutura interna dos átomos. Thomson foi um dos primeiros aí a dizer essa parte interna, né, a falar, decifrar essa parte interna do átomo. Thomson indicava que os átomos deviam ser constituídos de cargas elétricas positivas e negativas, distribuídas uniformemente. Ou seja, a primeira ideia que ele teve foi que eu tenho uma grande massa e que ali eu tenho cargas negativas que estão distribuídas, igual aqui na imagem, mas que no centro desse meu átomo existe uma grande carga negativa, positiva, tá? Então, era essa a ideia que ele tinha. Ele descobriu que essa mínima partícula e assim estabeleceu a teoria da natureza elétrica da matéria. Concluiu que os elétrons eram constituídos de todos os tipos de matéria, pois observou que a relação carga-massa do elétron era a mesma para qualquer gás empregado em suas experiências. Vamos para frente.
Aí apareceu, depois do modelo de Thomson, o modelo de Rutherford. O que o Rutherford veio dizer? Em 1911, o físico Rutherford colocou uma folha de ouro bastante fina dentro de uma câmara metálica. Seu objetivo era analisar a trajetória de partículas alfa a partir do obstáculo criado pela folha de ouro. Nesse ensaio, Rutherford observou que algumas partículas ficavam totalmente bloqueadas e outras partículas que não eram afetadas ultrapassavam a folha sofrendo desvios. Segundo ele, esse comportamento podia ser explicado graças às forças de repulsão elétrica entre essas partículas. Então, o Rutherford foi um pouquinho ousado, né? O que ele fez? Ele fez um experimento onde ele pegou uma folha de ouro bem fina e ele colocou dentro de uma câmara metálica e ele projetou ali luz para poder perceber se tinha um desvio ou não. Para que ele fez isso? Para ver se tinha repulsão elétrica ou não naquelas partículas. Aí esse bem aqui no cantinho é um modelo que já vai ser diferente, ó. É um modelo que o Rutherford já foi aprimorando. Já está mais parecido com o atual. Exatamente, exatamente. Pelas observações, afirmou que o átomo era nucleado, ou seja, ele tinha um núcleo, que está bem aqui no meio, ó, esse aqui que está na imagenzinha com o preto, e sua parte positiva se concentrava no volume extremamente pequeno, que seria o próprio núcleo. Então, Rutherford já deu a ideia que o átomo ele tinha um núcleo, e que nesse núcleo aqui, que é essa bolinha preta, tinha cargas positivas, tá? Que já é uma ideia que veio lá de Thomson também. Só que Thomson não conseguiu dizer com muita clareza que no meio tinha um núcleo, tá? Vocês observam isso, que Thomson não disse isso, ele só disse que tinha massa, bem no meio tinha uma carga positiva e ao redor várias cargas negativas. O modelo atômico de Rutherford, conhecido como modelo planetário, corresponde ao sistema planetário em miniatura. Ó, é como se fosse aqui o sistema planetário mesmo, né, que a gente conhece, tem alguém aqui no centro e todo mundo aqui ao redor. Depois vocês podem pesquisar aí, jogar o sistema planetário para vocês verem e fazer essa pequena comparação. O Sol e os planetas ao redor. Exatamente, exatamente. No qual os elétrons eles se movem em órbita circular ao redor do núcleo. Ou seja, nesse modelo de Rutherford, ele já diz, né, que eu tenho um núcleo e que os elétrons eles ficam ali ao redor do núcleo fazendo um movimento orbital, certo? Aí a gente chega no modelo que é chamado modelo atômico de Rutherford-Bohr. O que é esse modelo atômico de Rutherford-Bohr? Ainda é a ideia de Rutherford, só que o que Bohr fez? Bohr, ele aprimorou o modelo de Rutherford, tá? Então, ele só deu uma mexida ali, uma coisa ou outra, e chegou a esse modelo aqui, onde tem essa bolinha vermelha aqui, é o núcleo, onde tem as cargas positivas. Ao redor, nós temos o que nós chamamos de eletrosferas, tá? Essas eletrosferas é onde os elétrons se encontram. Então, no núcleo, eu tenho o quê? Vou ter as cargas positivas, e aqui ao redor do núcleo, eu vou ter as eletrosferas, e essas eletrosferas são preenchidas por cargas negativas. E, deixa eu ver o que mais, eu já botei para cá. Botei. Vou dar continuidade, no finalzinho eu falo isso. Tá, então eu vou ler esse pedaço aqui para vocês. O modelo apresentado por Rutherford, ele foi aperfeiçoado, como eu falei, por Bohr. Por esse motivo, o aspecto da estrutura atômica de Bohr também é chamado de modelo atômico de Bohr ou modelo atômico de Rutherford-Bohr, tá? Então, eu posso chamar esse modelo atômico aqui de Rutherford-Bohr, ou eu posso simplesmente chamar ele de modelo atômico de Bohr. Não está errado nenhum dos dois, certo? Ou eu posso chamar de um, ou eu posso chamar de outro, que dá a mesma coisa. A teoria do físico dinamarquês Niels Bohr estabeleceu as seguintes concepções atômicas. Os elétrons que giram ao redor do núcleo não giram ao acaso, mas descrevem órbitas determinadas, ou seja, os elétrons eles não estão ali girando à toa ou de qualquer forma, não. Eles estão presentes em órbitas ou eletrosferas, que é aqui, ó,
E que cada eletrosfera dessa, gente, existe uma quantidade de elétrons. Não é de forma desordenada, eu posso botar qualquer quantidade ali. Não. Cada eletrosfera, ela cabe uma quantidade X de elétrons. O átomo, ele é incrivelmente pequeno, mesmo assim, a maior parte do átomo é espaço vazio. O diâmetro do núcleo atômico é cerca de 100 mil vezes menor que o átomo todo. Os elétrons giram tão depressa que parecem tomar todo o espaço. Quando a eletricidade passa através do átomo, o elétron pula para a órbita maior e seguinte, voltando depois à sua órbita usual. Quando os elétrons saltam de uma órbita para outra, resulta luz. Bohr conseguiu prever os comprimentos de onda a partir da constituição do átomo e do salto dos elétrons de uma órbita para outra. Então, deixa eu voltar bem aqui nessa imagem. O que vocês agora precisam fixar na cabeça de vocês? Existem os modelos atômicos que foram surgindo aí na medida que os cientistas foram pesquisando e eles foram se aprimorando. O que acontece? O nosso modelo atual atômico, como é que ele é formado? Eu tenho um núcleo e eu tenho eletrosferas, certo? Ali ao entorno do meu núcleo. No meu núcleo, eu vou ter o quê? Eu vou ter prótons e eu vou ter nêutrons, tá? São as partes que são presentes em um átomo. Prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons, eles são cargas positivas e eles se encontram no núcleo. Os nêutrons, eles são neutros, ou seja, eles não têm cargas positivas e negativas, tá? E os elétrons, eles são cargas negativas e eles se encontram nas eletrosferas, certo? E que as eletrosferas, existe uma quantidade de elétrons que cabe em cada eletrosfera. No total, atualmente, nós vamos encontrar em alguns livros 7 eletrosferas, 8 eletrosferas. Normalmente, eu costumo apresentar 7 ou 8, tá? Mas acredito que eu vou estar trabalhando com vocês 7. E essas eletrosferas que mais para frente a gente vai estudar, que são também conhecidas ali, tá dentro dos números quânticos, elas são representadas por letras. Vocês vão ver aqui que tem as letras K, L, M, N, O, P, Q, certo? Elas são representadas por letras. E mais um detalhe que eu já falei, mas eu repito novamente, cada eletrosfera dessa cabe uma quantidade X de elétrons, tá? Eu não posso simplesmente sair jogando os elétrons ali de qualquer jeito e esquecer que existe uma quantidade para cada eletrosfera. Até aqui, ficou entendido? Sim. Certo. Sim, sim. Eu tinha até umas aulas aqui que eu imprimi sobre química, e agora que a Zera falou, eu fui lembrando que eu tinha estudado isso. No passado, a gente fez aula de Isso. reforço com o professor, aí ele deu isso. Esse Acho que a conteúdo, Raika se lembra. Se ela tá aqui. esse conteúdo vocês estudam, é para estudar, essa parte toda que eu fui falando aí, é para vocês estudarem de fato aí no nono ano. Só que tem alguns que não acabaram não estudando, né? Aí a gente acaba colocando também novamente para relembrar e tudo, né? Deixa eu só mostrar um negócio para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, coloca aqui no chat, que eu tô olhando. Deixa eu só pegar uma imagem para mostrar para vocês aqui. Na hora que abriu, eu mostro. Até agora tá tranquilo, né? Gente, eu só queria que vocês ficassem atentos. Tá todo mundo me ouvindo, não tá? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Ninguém disse nada. Que vocês ficassem atentos ao horário que vocês estão chegando na aula, viu? Deixa
Chegar no horário, minha gente. Eu não vou barrar vocês, não, mas a gente tem que cumprir os horários, viu? Vou compartilhar de novo com vocês aqui. Vocês estão olhando minha tela aí? Pronto, tá assim. Sim, tava preta, mas melhorou. Então, aqui nós temos uma representação, né, do átomo, aonde aqui no centro eu tenho o meu núcleo, certo? Ele colocou coloridinho, né, mas é só uma bolinha que normalmente a gente vê por aí representando, tá? Eu tenho aqui meu núcleo, e ao redor dele nós temos as camadas, certo? São 7 camadas, ó. Cada camada dessa, ela é representada por uma letra. Camada K é essa primeira. Camada L é a segunda. M é a terceira. N é a quarta. O a quinta. P é a sexta e Q é a sétima. Como eu falei para vocês, cada camada dessa, ela cabe uma quantidade de elétrons, tá? Na camada 2, cabe 2 elétrons. Na camada 1, cabe 2 elétrons. Na camada 2, ou camada L, cabe 8 elétrons. Na camada M, 18. Na camada N, 32. Na camada O, 32. Na camada P, 18. E na camada Q, cabe 8 elétrons. Isso aqui, gente, é muito importante. Pode falar. Essa é uma regra para todos os elétrons ou cada um tem um número diferente? Os elementos que tu diz, né? Sim. Pronto. Cada elemento, ele vai ter o que a gente chama de número atômico, certo? Tendo cada elemento número atômico, ele vai ter uma quantidade X de elétrons. Eu vou já revisar com vocês a aula que eu falo disso. Cada elemento químico, ele tem um número atômico. A distribuição também, ainda vou chegar na distribuição. Que é a questão da distribuição eletrônica, né? Cada elemento químico, ele tem um número atômico. Esse número atômico vai me dizer também a quantidade de camadas que eu tenho, certo? Vamos dizer assim, o sódio. Vamos pegar o exemplo aqui do sódio. O número atômico do sódio é 11. Vou pegar aqui no lado. O número atômico do sódio é 11. Então, eu vou preencher as camadas do sódio. Não sei se vocês vão conseguir ver o quadro. Mas eu estou sem pincel aqui, senão eu vou mostrar para vocês no quadro. O número atômico do sódio é 11. O que vai acontecer com ele? Como é que vai ficar a distribuição eletrônica dele? Tá? Eu estou botando aqui no papel. O sódio é 11. Na. O número atômico dele é 11. Eu vou já mostrar para vocês, tá? Vocês estão conseguindo ver meu desenho? Não. Não? Deixa eu botar para essa Não. câmera aqui. E Agora sim. Sim. Mais pra cá, né? Sim. Pronto. Eu vou parar de compartilhar para poder vocês olharem melhor, tá? Até eu me enxergo também e vejo onde é que está o desenho. Pronto. Ó, o número atômico do sódio é 11. Aí, o que a gente vai perceber aqui? Que existe várias camadas, certo? Aí, vem o que a Raika falou aí no chat, né? Que é a questão da distribuição eletrônica. O que é essa distribuição eletrônica? É como esses 11 elétrons, eles vão se distribuir nas eletrosferas, tá?
Se eu já sei que na eletrosfera 1, que é essa daqui, só cabe 2 elétrons, e eu sei que ele tem no total 11, aí eu vou distribuir na primeira 1, 2, certo? Na segunda eletrosfera só cabem 8 elétrons, então eu vou botar o restante. Aí aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8, gente? Acho que tá faltando um, né? Falta um bem. Sim, professora. Agora tem 8, né? Tem. Pronto. Ficou bem fraquinho. Mas, ó, agora ele tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Só que o número atômico do sódio é 11. Na primeira eu tenho 2. 2 mais 8, 10. Na terceira camada vai ficar somente 1. Por quê? Porque foi o que sobrou daqui. Aí, quando eu vou conferir a quantidade de bolinhas que eu tenho aqui verde, no total eu preciso ter 11 bolinhas, que é a mesma quantidade do número atômico do sódio. Deu para entender? Deu. Sim. Quem não entendeu, pode falar no chat. Ou então pode abrir o microfone e falar. Explique de novo aí, professora. Eu entendi Certo. muito bem. O sódio, o número atômico dele é 11. Quando eu falo número atômico, eu estou dizendo o número de prótons que ele tem ali presente, a quantidade de elétrons que ele tem presente ali na camada dele, tá? O que vai acontecer? Eu já sei que os átomos, eles são organizados em camadas, certo? Essas camadas são chamadas de eletrosferas. Eu tenho um núcleo, que é essa bolinha bem aqui do meio, e ao redor do núcleo eu tenho as eletrosferas. Aí eu falei para vocês que os elétrons, eles não estão ali nas eletrosferas de qualquer jeito, ou seja, desorganizados, eles não estão assim, eles estão organizados. E como é que se organizam os elétrons nas eletrosferas? Eles vão se organizar de acordo com a quantidade que cada camada cabe de elétrons, tá? Na primeira camada, cabe apenas 2 elétrons. Na segunda camada, cabe 8. Certo? Que foi aquela imagem que eu mostrei antes para vocês. E assim por diante. E a gente vai seguindo, tá? Entendi. Ó, na terceira camada, cabe 18, na quarta, 32, e depois 32 de novo, depois 18, depois 8. Vai repetindo, tá? Se eu já sei que os meus elétrons, eles vão se organizar por camadas, como é que eu vou organizar essas camadas? De acordo com o número atômico. O número atômico aqui do sódio é 11. Se ele tem 11 elétrons, então eu vou agora distribuir. Eu começo de dentro para fora, tá? Na primeira camada, cabe 2 elétrons. 2 menos 11, 9. Então, eu já tenho que distribuir 9 elétrons. Na segunda camada, cabe 8 elétrons. Então, eu vou distribuir mais 8 na segunda camada. E o que sobrou vai para a terceira camada. Entendido? Entendi. Isso serve, gente, para todos os elementos. O que vai mudar de um elemento para outro? O número atômico, claro que as propriedades, né, de cada um deles, a aplicabilidade de cada um dos elementos, mas o número atômico, ele vai mudar, tá? Por isso que eu pedi para vocês, na aula que eu gravei, para vocês darem uma olhada na tabela periódica, porque lá na tabela periódica vocês conseguem ver essas informações de número atômico, número de massa, identificarem isso na tabela, tá? A tabela periódica, ela não é para a gente ficar memorizando, gravando um monte de coisa, não. Ela foi feita para a gente pesquisar nela, certo? Então, se a gente aprender a gravar uma coisa ou outra, ótimo, maravilhoso. Mas tem coisas que a gente precisa usar da tabela e pesquisar realmente, tá? Então, o que acontece? Deixa eu desligar bem que a câmera do celular, que vocês estão me olhando 2 vezes. O que acontece? Vocês precisam ver na tabela periódica o número atômico dos elementos e fazer a distribuição. Essa distribuição eletrônica, que eu ainda vou aprofundar em outra aula, tá?
Mas essa distribuição, ela mostra como os elementos, como os elétrons estão organizados nas eletrosferas. Isabelle, que tem que estudar. Exatamente. Isso mesmo, tem que estudar um pouco mais. Certo? Aí, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para vocês fazerem para mim a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu não quero que vocês façam a distribuição 1S2, 2S2, nada disso. Quem já sabe, segura. A próxima, quando vier mais para frente o conteúdo, a gente trabalha isso. Eu quero que vocês façam a distribuição desse jeito aqui que eu fiz, ó, através de desenho. Tá? Eu vou dizer aqui os elementos para vocês e vocês vão fazer essa distribuição. Certo? Aí, mas assim, não é para agora não. Vocês vão fazer e depois podem mandar no meu WhatsApp mesmo. Eu quero que vocês façam do cloro. Peraí, professora, deixa eu pegar um caderno para anotar. Certo. Eu vou botar aqui no chat, tá? Qual que é para vocês fazerem? Do cloro, do berílio. Professora, a senhora começou essa aula há quanto tempo? Já está quase terminando. Atrasado. Já está quase terminando. Comecei 2h10. Mas a aula tá gravada, então ele pode assistir depois. Isso. Vai ficar gravada, viu, Professora, Pedro? a senhora quer que a gente desenhe o átomo igual a senhora desenhou? Pode só fazer a Isso, distribuição? pelas camadas. Desse jeitinho aqui. Entendi. Professora, mas a camada começa de fora para dentro, Fora né? para dentro. Eu vou mostrar o desenho aqui para vocês. Eu vou botar também no grupo, tá? Para vocês saberem quantos elétrons cabem em quantas camadas, em cada camada. Certo? Eu vou botar no grupo também, que aí fica mais fácil vocês fazerem. Não é para fazer agora não. Vocês vão fazer, tentar fazer aí, porque quando chegar, de fato, na distribuição eletrônica, fica mais fácil vocês entenderem, vocês terem feito primeiro isso aqui. Aqueles que não viram. Eu tenho aqui, ó. Tava olhando. Sim, pronto, é isso aí mesmo. Professora, nessa segunda camada só cabe 2 mesmo, duas bolinhas? Na primeira camada, sim. A bolinha que tá aqui no meio, é a Rebeca, né, que perguntou? Aham. Ó, Rebeca, essa bolinha que tá aqui no meio, que eu vou até pintar ela, pra vocês não se confundirem, é o núcleo. A gente não bota nada nele. A gente começa a colocar a partir dessa daqui, que é a primeira camada. Isso aqui não é a camada, isso aqui é o núcleo. Deixa eu olhando. Tá, não tá? Sim. Sim. Aqui é o núcleo. E a primeira camada é essa daqui. Na primeira camada só cabe 2. Tá aqui a quantidade, ó. 8. Na E, segunda, professora, 8. eu tenho só uma dúvida. Tipo assim, Pode falar. só se imaginando, se algum deles tivesse um número atômico deixa eu ver, de 20, eu teria que fazer 4, aí tipo a primeira seria 4, 8, se passasse de 3 camadas, eu teria que fazer 4 camadas, tipo desenhar 4 círculos? Sim, Ah, tá. isso mesmo. Como? Se passar de 3 camadas, igual ela fez aí, ó. Aí, tipo, se for Isso. 4 camadas, desenha 4 círculos. Isso, vai depender do número atômico dos elementos. Certo? Sim. Pronto, ó, é isso aqui, ó. Se vocês quiserem anotar, eu vou botar no grupo também, mas se vocês quiserem anotar, cada camada... Tirar o print, professor. Tu tirou o print? Tirei. Certo. Cada camada dessa aqui cabe essa quantidade de elétrons, tá? A camada K é a primeira, a camada L é a segunda, porque às vezes vocês não vão achar KLMNOPQ. Em algum material de vocês que já é aí do primeiro ano, vocês vão encontrar como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, eu gosto de dizer os dois, porque às vezes no livro vocês não encontram do jeito que vocês viam antes. Vocês vão encontrar, ó, botei até o númerozinho aqui do lado para ficar mais fácil. Quando eu falar camada 1,
eu estou falando da camada K. Camada 2, eu estou falando da camada L. Camada 3, eu estou falando da camada M. Camada 4, eu estou falando da camada N. Camada 5, cadê? Estou falando da camada O. Camada 6, estou falando da camada P. E camada 7, Q. Certo? Na camada 1, isso aqui é importante vocês memorizarem, tá? Camada 1, cabe 2 elétrons. Camada 2, 8. 3, 18. 4, 32. 5, 32. Aí retorna, entendeu? Volta de novo o que era antes. Camada 6, 18. Camada 7, 8. Tá? Tô entendendo. Tá entendendo? Pois pronto, Hoje eu tô gente. boiando. Eita, Pedro. Professora, Tu te esperta. Fala. toda vez que for dividir, tem que fazer esses círculos? Pronto. É Esse obrigatório? nessa primeira parte eu quero que vocês façam com círculo, porque depois eu vou ensinar pela distribuição. Aí vai ser de outra forma e talvez confunda um pouco. Então eu quero que vocês façam primeiro com círculo. Porque ano passado, na escola que eu estudava, eu acho que é igual a senhora vai falar aí. Não era de círculo, Isso, distribuição era a eletrônica. outra. Era. Mas é porque a distribuição eletrônica a gente vai trabalhar em outra aula. Porque quando eu for falar de distribuição eletrônica, eu vou falar de números quânticos. Então, eu preciso explicar para vocês o que é S, o que é P, o que é D, o que é F, o que é, sabe? Cada detalhe. Então, eu quero primeiro que vocês façam dessa forma aí. Voltar mesmo ao jardim de infância, fazer desenho, pintar, se vocês quiserem, né? Aí, depois, a gente avança. Certo? Porque se eu jogar tudo de uma vez... também, né, professora? Certo. Porque se eu jogar tudo de uma vez, depois vocês vão dizer, eu não entendi, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Conheço. Então, eu faço parte a parte, fica mais fácil de vocês compreenderem. Tá certo? Aí, se vocês ficarem com dúvida, vocês me procurem. Eu botei, deixa eu ver quantos fundamentos foram. Acho que foi só 3, não foi? Deixa eu ver. Foi o cloro. Cadê, gente? Cloro, berílio e hidrogênio. Eu vou botar mais uns 2 aqui. Deixa eu pensar um aqui bem legal para vocês. Bem, vou botar um com número grande para ver se vocês vão se bananar ou não. E também coloquem o tecnécio. Escrevi certo. Tecnécio. Professora, eu tenho uma pergunta que é assim, a senhora colocou, eu vejo aí que só tem um monte de camada, né? Aí tem uma que vai até o 32, parece. Uhum. Aí, e se tiver um negócio aí que tem menos bolinha, tipo assim, só umas 10, aí como é que eu vou fazer? Porque tem uma coloca 8. E no máximo são três camadas, ou mais? Mas, não, tipo, no máximo são 7 camadas. Tu vai preenchendo de dentro para fora na medida em que tu vê o número atômico dele. Tipo assim, ó, se tu tiver o do 2, encheu a do 2, depois encheu a do 8, e depois a do 18, aí tu vai pra do 32 e não tem 32 pra encher, tu vai colocar só os que tem. Só a quantidade que tem, exatamente. Entendeu, Rebeca? Ah, tá, entendi. Ó, é cloro, berílio. Gente, isso tá no livro, por acaso, assim? Com certeza. Isso tá no livro, por acaso? Com certeza, Qual não tem página? nada que eu não passe que não esteja no livro. Peraí que eu vou já pegar aqui. Quero saber a página. Vou já te dizer a página, só um minutinho, Isso tá? aqui tá de boa, ruim é a outra parte lá, que é de S, P, essas coisas aí. Sabe o que ajuda muito, criança? Vocês entram no Pinterest, que é um site, aí tu pesquisa assim, resumo modelo atômico, aparece tudinho, tipo, bem fácil pra aprender, eu faço assim. Pronto, ó, são 5 elementos, tá? Tem como tu copiar o link e soltar bem no chat, não?
Escuta aí, Pedro. São 5 elementos: cloro, berílio, hidrogênio, tecnécio e selênio. Eu vou botar no nosso grupo lá do WhatsApp, tá? São esses 5 elementos. Eu vou mostrar agora para vocês a página do livro que está esse mesmo conteúdo. Ó, essa distribuição eletrônica já está presente na página 97. Certo? A partir da página 97 já tem esse assunto aqui que eu acabei de falar para vocês. Tá? Pronto. Na página 97 tem esse conteúdo falando das camadas, da distribuição eletrônica. Ele diz a quantidade de cada camada. Vocês querem que eu faça mais um exemplo? Professor. Oi. Não, tá de boa. Pra mim tá de boa, né? Pra mim, Sim. Vocês querem que eu quero faça que faça mais exemplo? um exemplo, só para completar. E eu tenho certeza que tem muita gente com dúvida aí também. Professora, pode fazer um desenho dos 5 elementos em uma folha só? Tá, eu vou fazer o do hélio. O do hélio, o número atômico dele é 2. Certo? E eu vou fazer também o do xenônio. O número atômico dele é 54. Certo? Eu vou botar bem aqui no papel e vou mostrar para vocês. O hélio, que o número atômico dele é 2, e o xenônio, que é 54. No caderno de vocês vai ficar menor. Eu estou fazendo grande por conta para todo mundo conseguir enxergar direitinho, viu? Mas não vai ser desse tamanhão que eu estou mostrando aqui, não. É melhor fazer grandão do que fazer miudinho na hora que vocês não enxergarem. Eu vou começar pelo do xenônio, que é 54. Tá? Eu já vou desenhar logo as camadas, porque eu já sei que ele é bastante, ele é grande, tá? Ó, tá dando de ver? Xenônio 54. Essa aqui do meio, isso aqui do meio é um núcleo, então não precisa ser preenchido, ok? A gente começa a preencher a partir dessa camada aqui, que é a segunda. Deixa eu botar de outra cor. Então, vamos ver. Deixa eu ver aqui de lado de pouquinho, para ver se fica melhor. Pronto. Todo mundo vendo, né? 54. Eu já sei que na primeira camada cabe 2 elétrons. Então, eu venho aqui. 1, 2. Falta preencher quantos ainda? 52. Certo? Vamos para a terceira camada. Na terceira camada, cabem 8 elétrons. Então, eu venho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu já aprendi. Qual é o elemento, professora? Vem aqui, xenônio. Ele é um gás nobre. Está lá na família 8A. Tá, peraí. O número atômico dele é 54. Ah, sim, 54. Certo? Na primeira camada, eu já coloquei 2. Na segunda camada, eu já coloquei 8. 2 mais 8, 10. Falta quantos ainda para terminar a distribuição dele? É 34? 44. Não. É 44. 44. Na terceira camada, cabem 18. Então, eu vou colocar 18 total, porque eu já sei que ainda não chegou a 54. Então, eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Terceira camada preenchida. Certo? Vocês estão olhando, né? Na quarta camada, cabem 32. Mas vamos conferir quantos ainda faltam. 2 mais 10, 2 mais 8, 10. 10 mais 18, 28. Tá faltando quantos?
Quanto? 26. 26? Acho que é. Certo, vamos lá. Na quarta camada são 32 elétrons. Só que só falta para mim 26. Então, eu vou preencher com 26 elétrons. É 26. Professor, ou é 26 ou é 28. Eu não sei. Me digam aí, gente, quanto é? 12 mais 26. Professora, repete pra Bora, mim de gente, novo boa aí. de É matemática. 26. Responde aí. 26. 26. Vamos de novo, que teve alguém que pediu para repetir. São 54, certo? Na primeira camada, eu coloquei os 2. Na segunda camada, eu coloquei 8. Na terceira camada, eu coloquei 18. Certo? 28. 54 menos 28, 26. 26. 26. Na terceira camada, cabem 32. Só que eu só preciso de 26, então eu venho e preencho com 26. 3, 4, 5, deixa eu preencher aqui do lado. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Vai ficar dessa forma aqui. Certo? É. Eu sei que meu desenho não tá bonito, mas é para fazer desse jeito. Entendido, gente? Sim. E professora? Eu quero que vocês primeiro façam dessa forma. Por quê? Para vocês entenderem quanto cabe em cada camada. Porque quando a gente começar a estudar distribuição eletrônica, vocês vão ver que essas camadas, elas vão meio que dançar. Elas vão sair de ordem. Quando a gente for escrever a distribuição eletrônica, os números eles vão sair de ordem. Por quê? Porque ele vai fazer o movimento, ó, circular. Então, quando ele faz o movimento circular, ele não vai seguir a ordem 1, S2, 2, S2, 3, S2, 4. Não. Ele vai pulando. Mas isso é só para a próxima aula. Por isso, eu quero que primeiro vocês façam dessa maneira. Certo? É pra mandar ainda hoje lá no grupo? Ou não? Vocês que sabem, pode me mandar até semana que vem para vocês. Eu quero que vocês exercitem, tá? Que vocês exercitem, que vocês revisem essa parte. Eu já falei a página, eu não me lembro mais de cabeça. Eu já falei a página para vocês que tem esse mesmo conteúdo. Peguem no livro didático de vocês, quem chegou um pouquinho depois, peguem lá no livro, dá uma revisada por lá, que tem tudo que eu falei está lá. Eu não vou pegar um conteúdo que não está no livro didático de vocês. Tudo que eu pego, eu acrescento coisas. Mas tudo que eu pego está lá também no livro didático de vocês. Tá certo? Então, vocês peguem esse material, olhem, revisem. Esse material, esse conteúdo, ele é muito bom para a gente conseguir estudar no presencial. Então, no online, ele vai exigir um pouquinho de vocês, porque às vezes tem pequenos errinhos aí que eu não estando tão perto, vocês não consigam acertar. Mas, por isso que eu estou disponibilizando para que vocês possam mandar, fazer no caderno e mandar para mim no meu privado, para poder ir fazendo a correção, que aí deve fazer a correção de todo mundo bem certinho, tá bom? Então, eu vou aguardar no meu e-mail, deixa eu ver quantos nós somos aqui. Nós somos agora 44. Antes tinham 52. Não sei o que aconteceu, saiu gente aqui. Que eu talvez tenha botado só o nome e sair. Então, eu vou pedir que vocês, todo mundo que está aqui, as 44 pessoas, a partir deste horário, deixa eu ver que é isso. 44. Coloquem alguma coisa aí no chat. Pode ser só um oi, uma carinha, qualquer coisa do tipo. Eu vou querer receber de vocês 43, 44 comigo, né? 43 de vocês, eu quero receber no meu WhatsApp a resolução desse exercício. São só 5 elementos que eu passei. Ah, professor, não consigo fazer dos 5. Me mandem pelo menos 1 ou 2, para poder eu olhar, para ver se vocês conseguiram, de fato, fazer a distribuição. Combinado, gente?
Professor, Senhora, Não professora, a senhora poderia mandou repetir 5. Foi. Foi só 4. Não, eu Tá em acrescentei, algum. eu acrescentei mais um. Eu vou botar no grupo, tá? Eu Tá pensei bom, que então. fosse só os 3, que era Beleza. o exercício tá onde? No mapa, é? Não, Não, ela passou aqui. é É isso que que eu eu tô tinha passando saído. agora, é só pra gente treinar. Certo, Pedro? Ó, é para vocês fazerem a distribuição dos elementos: cloro, berílio, hidrogênio, tecnécio e selênio. Eu vou colocar no nosso grupo do WhatsApp também. Tá. Certo? É só desses elementos. Ah, professora, eu não consegui fazer dos 5. Façam pelo menos de 2. 2 ou 3 e me mandem, só para poder ver como é que tá. Pode ser? Para entregar até a Pode. próxima semana, né, professora? Isso, me entrega até a próxima semana. Esse exercício aqui que eu estou passando, ele não está no mapa, não. É só para a gente treinar mesmo, tá? O do mapa, normalmente a gente passa para poder também vocês treinarem e a gente pontuar uma coisa ou outra. Esse aqui não. É só para vocês treinarem, tentarem fixar um pouquinho do conteúdo. É só isso. Certo? Eu não vou pontuar nada com ele, não. Mas, se eu sei que vocês são esforçados, existe interesse, então eu estou passando para poder também a gente revisar. Aí, gente, daqui a pouco a gente está finalizando, eu queria saber se vocês assistiram um vídeo sobre as principais características dos átomos. Assistiram? Ainda ou não. assistiram? Não. Certo. Vocês precisam assistir, porque lá eu vou falando sobre número atômico, número de massa, elemento químico. Vocês precisam assistir isso aqui para poder, nessa aula que vai passar na outra, eu começar a falar sobre distribuição eletrônica, que eu deixei para falar só no final. Coloca Esse o link assunto de é tão novo lá bom. no grupo, professora. O link do Certo. vídeo. Vou colocar. Ele tá curto de 10 minutos, tá? Mas dá para assistir, gente. Nem que você 5 minutos num tempo, depois volta e assiste mais 5 minutos, tá? Para poder vocês fixarem. Professora, eu não consigo assistir coisas do YouTube. O mesmo material, o mesmo assunto que eu coloquei lá no canal, também tem no livro, certo? Então, se você não tem como acessar o YouTube, pega toda a sua internet, né? Você pode ver esse mesmo material no livro, tá certo? E eu vou colocar os slides novamente, já tá lá no mapa, mas eu vou colocar novamente no nosso grupo do WhatsApp, caso alguém queira, tá? Eu vou colocar tanto de hoje, como esse das principais características dos átomos, onde eu falo de número atômico, número de massa, o que é o elemento. Pode falar, Kelly. Pode falar. Eu quero saber se, assim, pode fazer os 5 desenhos em uma folha só. Pode, do jeito que vocês quiserem. Eu quero que vocês treinem. Pode fazer do jeito que vocês quiserem. Tá bom, então. Certo? Pode falar, Maísa. Professora, eu cheguei meio atrasado na aula e eu queria perguntar sobre. Eu vi a senhora falando que ainda não é distribuição. Como vocês estão fazendo a distribuição? Só fazendo círculos, colocando os átomos e separando? Isso, exatamente. Ah, tá. Eu achei que estava em fórmula já. Não, porque quando a gente fala de distribuição eletrônica, a gente já vai entrar em números quânticos. Ou seja, a gente vai começar a trabalhar 1s2, 2s2. Eu não sei se alguns de vocês, eu acho que já estudaram essa parte, né? Só que eu quero trabalhar primeiro números quânticos com vocês, para vocês entenderem o que é um número quântico, e a partir do número quântico a gente fazer esse tipo de distribuição eletrônica. Então, eu quero que vocês só coloquem os átomos ali nas camadas, como é que seria ali nas camadas. Entendeu? Eu posso fazer do outro jeito? Professora, e... Um S2, não quero ninguém fazendo o S2 das S2 aí. Tchacal. Para mim é mais fácil assim. Não, tchacal um pouquinho, filho. Daqui a pouco a gente faz isso. Pode falar, mãe. Professora, e a senhora passou já o negócio de compartilhamento? De 2? Ou ainda não? Tá falando de quê? De ligação, essas coisas? Aham. Ainda não. Ligações químicas é só lá na frente. Ah, então tá. Obrigada. Para correr tem que andar primeiro, criança.
Aí, Porque É que depois. eu cheguei depois dela já ter falado, e aí eu já tinha visto esse assunto no ano passado. Isso, é porque esse conteúdo, vocês já começam a ver ele no nono ano. Aí no primeiro ano, volta de novo o mesmo conteúdo, só que a gente aprofunda algumas coisas, entendeu? Então, antes de eu começar a falar de algumas outras coisas mais, né, exigentes, eu quero primeiro ir devagar com vocês, certo? A gente tem que ir devagar porque o santo é de barro. Não pode correr, não. Certo? Porque depois, se eu apertar, vocês vão dizer, a professora está apertando, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Não. Conheço. Então, a gente vai devagar e depois a gente dá uma acelerada. Esse início a gente vai mais lento mesmo. Depois eu acelero um pouco com vocês, aí vocês vão sentir um pouquinho a pressão. Tá certo? Entendido, gente? Olha a pressão. Entendi. Pronto. Gente, aquela música que eu passei para vocês, alguns de vocês chegaram depois, né? Aquela música, a letra daquela música, ela é tudo aquilo que eu conversei com vocês hoje, que eu revisei sobre modelos atômicos. Então, quando vocês escutam, né, vocês conseguem ver na letra dela cada tipo de modelo atômico que existe para chegar no modelo atômico atual, tá certo? Professora, eu tenho muita dificuldade de ficar lendo material. Pois bote a música, bote o fone no seu ouvido e escute mais 10 vezes para ver se não vai gravar. Vai gravar cada modelo atômico, vai fazer a prova sem precisar pesquisar na internet, sem precisar pesquisar no livro. Tu vai saber todos os modelos atômicos só lembrando aqui a letra da música e cantando. Tá certo? Entendido, minha gente? Gente, falem comigo. Entendi, professor. Oh, meu Deus da solitária. Entendi, professora, entendi. Meu Deus do céu, que absurdo. Oi. A senhora pode colocar o link do seu canal no YouTube lá para mim? Certo, vou colocar o canal do YouTube, vou colocar os slides de hoje, vou colocar os slides da semana, vou colocar os elementos que eu pedi para fazer a distribuição, vou jogar tudo lá no grupo para vocês. Professora, deixa o link do canal fixado na descrição do grupo. Certo, vou botar também. Ok. Ok, gente? Essa parte ela é um pouco mais trabalhosa, depois a gente vai trabalhar mais. Ai. É isso mesmo. Mas aproveitem, a química do primeiro ano, ela é de boa. Quando vocês chegarem no segundo ano, vocês vão se ver um pouquinho aperreados, isso sim. A professora ainda sorriu do que ainda não aconteceu. Isso é motivação, né? Né? No segundo ano, é mais... Você vai falar com tanta alegria. Ah, gente, é ótimo. É maravilhoso. Química é fantástico. A gente vai chegar no segundo ano e a professora vai falar: vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Gente, a química do segundo ano, ela é um pouquinho mais trabalhosa porque ela é muito cálculo, entendeu? Eu tento dinamizar um pouco, né? Mas é muito cálculo. A gente tenta fugir um pouco dos cálculos, mas não dá, não. É cálculo do começo ao final do ano. Cálculo de matemática? Senhora. Pior que matemática. Espero que seja um mais um, porque se for de outra coisa... Ah, não. Percebi que matemática tem uma participação especial em várias matérias, né? É pior que matemática, isso aí, isso. No segundo ano, vocês têm muitas Meu amigo, tem fórmulas. matemática em tudo. Exatamente. No segundo ano, vocês veem muitas fórmulas, essas fórmulas aplicadas, aí tem que saber fazer os cálculos direitinho. Já está adiantando o desespero. Já. Não, eu estou adiantando para vocês perceberem que vocês estão no céu. Química do primeiro ano é o céu. Química do segundo ano também é o céu, mas ela é um pouco mais desafiante. E a do terceiro? Do terceiro. E quando é o inverso? Quando é o inverso? Química do terceiro ano é química orgânica. Eu sou apaixonada, na verdade, sou apaixonada pelas três, né? Mas química do terceiro ano é química orgânica. Eu acho mais tranquilo. Tem gente que acha que não gosta, não sei o quê, mas é mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Total. Não tem nem comparação.
O de segundo ano é a que mais pega. Professora, só é ruim esse ano que eu cheguei no ensino médio mesmo por causa da quarentena, só isso. Que eu acho que o aluno aprende mais assim presencial, na prática. Presencial é melhor, né, pô? Uhum. É isso Né? mesmo. Nem se compara. Eu me arrependo de sempre escrever no caderno, tô com fome, e botar na janela um pedido de resgate. É, gente. A aula online, ela exige mais. Bem mais. Porque vocês precisam fazer um esforço dobrado. Porque tem exemplos que eu não consigo, eu tento, me esforço, vocês tentam entender aqui no online, mas tem exemplos que era melhor a gente estar no presencial mostrando, ó, é assim. Por isso que eu estou pedindo para vocês fazerem Mas e me mesmo mandar. que essa dificuldade seja tão grande assim, a pessoa vai ir, tipo assim, antes eu usava a internet para pegar um sinal legal, era em cima do poste. Sim. Teve gente que pediu para falar. Pode sair, Raíssa, viu? Vai dar problema na internet. Quem era? Quem ia falar? Professora, Oi. isso é porque quando é aula online assim, os alunos ficam em casa, se sentem mais à vontade e acabam falando, eu tô em casa, então pra que eu vou me esforçar? Eu acho que pessoas pensam assim. Sim, acaba dando, de certa forma, uma relaxada, né? Na verdade, as vozes dos professores são sempre satisfatórias para dormir. Eu não sei por que assim. Gente, que absurdo. Quando tá presencial, dá pra ficar perturbando o professor pra ele, assim, meio que explicar melhor, entendeu? Aí, quando tá, assim, online, não dá nem vontade de atentar os professores pra eles, assim. Não, gente, mas perguntem, mandem um áudio. Professor, não entendi isso aqui. Terminou, não consegui entender aqui? Manda um áudio que eu falo com vocês no privado, no WhatsApp, certo? Se ficar com dúvida, professor, me explica de novo. Eu não vou ter problema nenhum em explicar para vocês. Mandem um áudio que eu vou explicar, tá certo? Sem problema não. Não ia ter uma aula agora de geografia? Ou é depois? Não sei, gente. Pois então, Geografia, gente, já deu sei nosso lá. horário. Geografia foi de manhã. Mas Geografia. disseram que ia ter de tarde, umas 3 horas, 3h30. Não. Eu acho que é coisa. É segundo ano, é segundo ano. Ah, tá. Amém. Geografia é segundo ano. Mas vejam o Glória a mapa de Deus. vocês aí, se não tem outra disciplina, viu? É porque mandaram lá no grupo do primeiro ano. Não. Pois pronto, gente, até mais, viu? Façam o exercício, me mandem para poder eu ir vendo e ajudando aí no que tiver. Ficou faltando aí de esclarecimento, tá bom? Tá. Pronto. Bom, tchau. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau. Tchau, professor. Eita.